Então, esse cuidado emocional é fundamental, não só para a minha vida, mas se é importante para mim, eu tenho que saber transbordar para as pessoas que estão ali nesse projeto. Olá, seja muito bem-vindo ao Alavanque Podcast, mais um episódio, mas não só mais um. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito sério, né, que quase toda a população brasileira, gente, tem que ficar ligado com isso, que isso é muito intenso, né? Muitas famílias, tem alguém que sempre passa por isso, eu já estou num equilíbriozinho, estou tentando dar uma melhorada, mas a gente vai falar aqui hoje sobre saúde. Para apresentar o nosso convidado, Ju, fala aí mais. Vamos falar sobre saúde, mas o nosso convidado, que é um médico que trabalha com a medicina integrativa, que ele faz você ter uma qualidade de vida melhor, ele também é um homem de Deus, cristão, que já viveu vários milagres e ele vai compartilhar aqui com a gente esses milagres de cura, o testemunho dele e como funciona também o trabalho dele, que tem ajudado muitas pessoas. E é com muito prazer, com muita alegria que eu apresento o meu amigo, Dr. Lucas Teixeira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliana. Obrigado, Emerson. Corretíssimo, acertou, cara, de primeira. É difícil. Emerson. Muita gente erra, mas... Eu não escolhi, já digo, pai, mãe, obrigado, valeu. Não, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu não estava nem contando com esse bate-papo. E vamos lá, compartilhar muita coisa boa aqui que aconteceu nessa minha jornada aí. Maravilha. Vamos falar sobre história? Queremos entender como foi que você teve esse olhar para a medicina integrativa, como foi que surgiu na tua vida, como você descobriu esse universo e como você viu que isso poderia ser parte também da sua missão de vida. Doutor, e outra coisa importante, como que funciona, né? Porque tem muita gente que não sabe o quanto a medicina integrativa é rica e tem ajudado tantas pessoas. Então, além de como ela entrou na sua vida, explica um pouquinho para os nossos telespectadores como que funciona, quais são os benefícios. Vamos lá. O que é a medicina integrativa? A medicina integrativa, ela vai começar a entender as causas das doenças. Então, o olhar dela já para o teu corpo e para o que o teu corpo manifesta como doença é para entender a causa. E a gente começar a trabalhar nisso. Então, hoje a gente tem uma dicotomia médica tradicional em que tem doença, remédio. E a medicina integrativa, ele volta à origem. Como começou isso? Como iniciou tudo isso? E qual vai ser a abordagem para a gente reverter ou melhorar esse quadro? É o antes que, né? Antes que eu venha a ter, é uma prevenção, de certa forma. Isso mesmo. E ela entrou na minha vida de uma maneira muito oportuna, porque eu estava com uma obesidade já bem avançada, tinha mais de 100 quilos, e aí tive a oportunidade de conhecer a medicina integrativa quando eu sentei com uma médica e ela comeu 2 dedos de gordura de uma picanha. Eu disse, olha, cuidado, porque tu vai ter problemas cardíacos com isso. E ela olhou assim para mim, pô, não sabe o que é cetose, não? Teu corpo, ele faz cetose, ele usa isso aqui como energia. Eu disse, talvez eu tenha alguma coisa que eu tenho que entender aí. E aí, conversando com ela, acabei fazendo um curso em São Paulo e comecei essa minha jornada. Então, a medicina integrativa voltou aquela paixão de ajudar as pessoas real que eu tinha antes de entrar na medicina. Então, quando eu tinha uns 10, 9 anos, eu dizia, eu vou ser médico, porque eu amava realmente ajudar as pessoas e ter o prestativo. Quando a gente entra na medicina, a gente entra na faculdade, a gente acaba passando por uma jornada muito pesada, em que o teu corpo ele não aguenta tudo isso, e realmente muita doença. Quando você vai para um plantão, quando você vai para uma emergência, e você não está preparado emocionalmente para isso. Então, você acaba se blindando como médico e como pessoa, e você acaba olhando só para um papel, não olha mais nem para o paciente. Tá? E eu entendo isso do médico, porque é uma carga emocional muito forte. Se você não tiver uma blindagem espiritual e emocional, não vai conseguir. Então, no começo, quando eu me formei, eu atendia 100 e poucas pessoas em 12 horas. Num plantão de 12 horas, não olhava nem para a cara do paciente.
E depois eu comecei nesse... Não dava tempo nem de ouvir direito. Não. Isso. E depois eu fui nesse processo. Pô, tem algo mais profundo aí. Quando eu realmente entendi a minha obesidade, que eu entrei em burnout, eu dava 24, 23 plantões noturnos, estava ansioso, realmente libido estava horrível, eu não conseguia mais, pressão alta, tinha apneia do sono. Com quantos anos? Isso com 24, 25 anos. 24 anos, meu amigo. Isso. Imagina quando chegasse assim nos 50, né? Isso. Se chegasse. Se chegasse. Então foi algo terrível. E aí eu conheci a medicina integrativa em São Paulo, fiz um fellowship lá e depois fui para a A4M, que é a Escola Americana Anti-Aging de Medicina Integrativa. E desde então eu faço todos os meus módulos lá e trago todo esse aprendizado aqui para o Brasil, onde eu aplico com meus pacientes. Mas o interessante de tudo é que eu comecei a transformação no meu corpo. Depois eu comecei a entender realmente de neurociência nesse processo, mas foi quando eu achei no espírito que eu entendi verdadeiramente todo esse propósito que aconteceu na minha vida. E a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Maravilha. Sim. E o Dr. Lucas, viu, Homerson, ele tem algo que ele faz na clínica dele que eu acho assim lindo, né? Ele todas as manhãs eles têm um momento lá, né, Dr. Lucas, de oração, de entrega, né? E tem acontecido milagres não só na parte física, assim, do trabalho dele, mas do que Deus tem feito lá na clínica dele. E eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente como que é essa rotina, depois que você implantou, como que você faz? A gente vai falar aqui com empresários também, você vai dizer os benefícios, o que foi que melhorou, de como veio essa ideia, como seus funcionários veem isso, né? Como que está o fluir na sua clínica depois que você adquiriu esse hábito. Juliane, tocou num assunto muito importante, sabe, que eu estou vivendo realmente, como Deus cuida de todo esse processo. Então, eu inventei de empreender, ter um instituto, e isso foi uma dor de cabeça muito grande. Eu comecei a fazer diversos cursos de gestão. E aí, olha, tu tem que ter indicadores, tu tem que ter, quanto é que está o teu CAC? Começou a ter algumas siglas e a gente organizou todo o processo, mas a gente viu que não fluía se não tivesse pessoas. Quem forma todo esse projeto são pessoas, e tem que ser pessoas apaixonadas por isso. Só que essa paixão, se não tiver um propósito, não adianta. E a gente entendeu que, quando eu comecei a olhar para mim, eu perguntei, qual a minha paixão, qual o meu propósito? Por que é que eu estou aqui? Porque na hora que eu comecei a fazer isso, eu comecei a cuidar de pequenos detalhes. Orar pela manhã, acordar, entregar, orar verdadeiramente. E isso é importante. Ter uma conversa, um estilo de vida mais de intimidade com Deus. E eu entendi que toda a minha questão emocional, ela foi tratada com muito carinho. Eu passei a me estressar menos, eu passei a liberar menos cortisol desnecessário. Cortisol é um hormônio que está no corpo da gente, que ele tem que estar quando você tem um estresse, porque você precisa de energia. Só que quando você tem cortisol demais, isso atrapalha o teu emocional. E eu falei assim, eu me perguntei, poxa vida, como é que estão as pessoas que estão encabeçando esse projeto junto comigo? Às vezes a gente traz tantos problemas de casa, que você pode ter a melhor funcionária do mundo. Não é sobre isso, é sobre o que ela realmente é apaixonada e como é que está a vida dela no interior dela. Só que o que eu quero para mim, eu quero para as pessoas que estão perto de mim. Porque se a gente tem uma visão clara de propósito, e todos têm essa visão clara de propósito, olha... Então, por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu fazia bonificação de dinheiro, eu tentava incentivar de outras formas, mas foi quando eu comecei a colocar verdadeiramente o espiritual lá no Instituto, foi que as coisas começaram a fluir. Então, esse cuidado emocional é fundamental, não só para a minha vida, mas se é importante para mim, eu tenho que saber transbordar para as pessoas que estão ali, né, nesse projeto. É isso. Então. E, amigo, eu levei uma empresária lá, naquele dia que eu fui participar dessa oração com vocês, e ela saiu de lá constrangida, e ela disse assim, meu Deus, eu precisava vir aqui hoje só para eu ver o que eles fazem nessa clínica, porque a minha empresa, eu não faço isso.
né? E ela disse que ia começar a criar esse hábito lá com as funcionárias todas as manhãs, porque ela viu você fazendo, né? E o que é que ele faz, tá? Vou dizer para vocês, ele faz um tempo de oração com comidas saudáveis, ele edifica a vida dos funcionários, ele declara sobre a vida das funcionárias, sobre todas as pacientes que vão passar por lá. E é muito lindo esse ambiente espiritual, as pessoas se emocionam, eu me emocionei demais, senti a presença real do Espírito Santo. E quando você coloca ele no negócio, não tem como não dar certo, não tem como não fluir, não tem como as pessoas não ficarem felizes, porque aquilo que você, empresário, não alcança nos seus funcionários, para transformar, para ajudar, para impulsionar, o próprio Espírito Santo faz. Então, cria esse hábito, tempinho de oração, tempinho de entrega, um louvor, eu garanto que vai fazer muita diferença na tua empresa. Amém, amigo? Amém, amém. Tem algo que, quando ele conta essa história, né, me lembram duas coisas. Uma frase de um teólogo inglês, que ele diz, uma orquestra não começa a tocar uma música sem antes afinar os seus instrumentos. Né? O que é que podemos aprender com isso? Né? Cara, a gente precisa começar o nosso dia com Deus. Sim. Como é que a gente vai começar o nosso dia? Como é que a gente vai jogar uma carga de trabalho, de impulso, sem antes receber a direção daquele que é o dono dos nossos caminhos? Né? Então, acho que isso é muito bom, isso é fantástico. Né? Não só para uma empresa que a gente está falando aqui, mas para todo mundo, né? Para que a nossa jornada, eu acho que ela fica mais leve nisso. E eu vi um exemplo disso há aproximadamente 15 anos atrás, lá em Vitória, do Espírito Santo, com aquela empresa Forte Leve, que é uma empresa de caixa d'água, enfim, né? Faz algumas coisas assim. Excepcional o trabalho que eles fazem, é uma indústria muito grande. Todo início de semana eles fazem um mega culto, é a primeira coisa da semana, assim. E eu fiquei tão inspirado por aquilo ali, né? Meu Deus, muitas vezes a gente, como diz esse teólogo, né? A gente esquece de afinar os nossos instrumentos. A gente já quer tocar, mas quando vai tocar, está desafinado o instrumento. Sim. Como é que a gente vai ajustar isso, né? Como é que a gente vai chegar nessa linha? Então, é algo muito bom. Tem uma pergunta para você, doutor. Trabalhar com o que ama, isso é maravilhoso. Você falou lá que aos 9, 10 anos você já se via médico, você já imaginava isso. Meio de vida e missão de vida. Como é essa junção para você? Para mim está ficando uma coisa comum. Antes eu vou fazer até um comentário anterior, que qual é a batalha da gente, né? É realmente mental. É aqui. E é isso que eu falo muito com meus pacientes que procuram emagrecer. E também isso é uma questão de mentalidade. Mas quando você começa a entender que a oração é uma ferramenta poderosa para você equilibrar o racional com o emocional, aí sim você entende, e isso está linkado à neurociência, porque quando você ora, você melhora a vascularização pré-frontal. E ela é fundamental para você, para o controle do sistema límbico, que é emocional. E aí começam a ter novos gatilhos ali nisso. Então, a oração, ela é importante para isso. Por que para dentro da empresa é importante? Que se você acredita verdadeiramente. Porque 80% das demissões são comportamentais. Uhum. Às vezes, eu tenho uma pessoa ali, uma funcionária que só quer um abraço, quer só escutar. Algo que ela está passando em casa e ela quer compartilhar ali. E agora Deus está abrindo portas em São Paulo, a gente está assumindo lá um departamento de emagrecimento lá no Instituto. E quando a gente chegou lá, né, um testemunho aqui, eu e minha esposa, a gente subiu e a gente foi orar na sala. E a menina da limpeza escutou. E aí quando a gente saiu, ela estava com um olho lacrimejando. Que lindo. Por quê? Porque as pessoas, elas estão sedentas por isso, por esse cuidado espiritual. E isso foi o que transformou a minha vida, quando eu entendi verdadeiramente o cuidado espiritual. Por quê? Porque meu coração ainda estava em mim. Então, eu cuidei do meu corpo, emagreci, fiquei forte. Né? Estava dormindo, fazendo esporte, porém, com os hábitos errados espirituais. E aí fiz escolhas que eu tive que ir lá no fundo do poço, ter uma experiência real com Deus, verdadeiro. E aí foi que eu comecei a inclinar o coração não para o meu ego. Tive que quebrar isso.
entender que eu não sei de nada. E comecei a inclinar o coração para Jesus, de maneira muito singela, muito verdadeira. Então, onde é que está o nosso coração? Como é que está todo o nosso estilo de vida com essa presença espiritual? Porque pessoas, eu diariamente preciso da presença dele. Preciso sentir a presença dele, a unção dele. E é sobre isso quando a gente diz o quê? Missão e meio de vida. Meu amigo, meu meio de vida já virou minha missão. Porque o que tu vive tem que ser de verdade. Dentro de casa, fora. Isso é o transbordo. Quando você começa a entender isso, você começa a transbordar. Se você não entende isso, você nunca vai transbordar de maneira verdadeira. Faz sentido isso? Total. E, amigo, assim, eu costumo falar, né? Antes eu era um empresário agitadíssimo, viajava demais, era negócio, era contrato. E aquilo ali eu fazia, e eu olhava e dizia assim, mas por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? E eu não encontrava um sentido a não ser ganhar dinheiro, né? A não ser enriquecer. E quando eu me aproximei mais de Jesus, mergulhei nesse profundo, eu entendi que não é sobre a prosperidade financeira, o dinheiro, muito mais importante para o seu galardão, para você ajuntar tesouros, onde a traça e a ferrugem não comem, é você cuidar dos seus funcionários. Porque a maior parte do dia e da semana e da vida deles, eles estão lá. Eles são vidas preciosas para o Senhor, para a gente também. E cada um tem um tesouro dentro de si, que se a gente estimular da forma correta, especialmente na presença do Espírito Santo, que sabe de todas as coisas, a gente vai tirar o melhor que eles têm dali. Porque ninguém acha que está fazendo errado, ninguém acha que é ruim. As pessoas só não são compreendidas, entendidas e amadas. E muitas não conhecem Jesus. Então, quando você leva Jesus para a sua clínica, quando você edifica essas vidas, você cumpre a sua principal missão. E aí o enriquecimento, ele é apenas uma consequência do seu trabalho com propósito. Mas o doutor falou isso aí, eu me lembrei de um autor chamado Napoleon Hill. E ele tem um livro que é fantástico, que eu indico para meus pacientes, Mais Perto que o Diabo, porque a gente começa a entender de crença. Sim. Mas tem um livro dele sobre prosperidade que ele fala sobre justamente a jornada dele tentando encontrar o pote de ouro dele. E ele quebrou várias vezes, porque quando ele achava que estava ganhando muito dinheiro, acontecia uma crise. Até que ele entendeu que o pote de ouro dele era um meio de ajudar melhor as pessoas. E esse é o nosso pote de ouro. O que é que a gente está fazendo de diferente na vida das pessoas que estão do nosso lado? Porque se a gente conseguir juntar isso com o nosso meio de vida, vira o nosso propósito. Então, esse é o coração de Jesus. Jesus fez isso, o pote de ouro era isso direto. As pessoas, né? As pessoas. Foco nas pessoas. Não só a morte, mas todas as atitudes dele em vida era focada em pessoas. Era focada em ajudar. Amém. Sem julgamentos, né? Sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Principal, humildade, porque ele sonda um coração, né? Ele vê se o que você está fazendo ali é por você, pelo seu ego, ou se é por propósito. Porque se é por propósito, e se tem ele no meio, vai fluir, vai crescer, vai frutificar. É só questão de tempo, porque também existe o processo, onde ele vai estar ali te treinando para saber se você realmente está disposto a pagar um preço, né, para alcançar, para cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. Porque muitas pessoas também desistem. Cumprir o propósito, viver para Jesus também não é tão fácil, a gente tem desafios. Mas quando ele vê que você está ali, ela não está esperando nada, ele não está esperando nada, ele vai e faz fluir, chega uma hora que o negócio dá certo. Por quê? Porque não é sobre nós, né? Tudo que nós fazemos é sobre ele, glória a Deus. E, amigo, eu tenho uma pergunta, mas você ia falar? Pode falar. Não, e essa é uma mentalidade de prosperidade. Quando Sim. a gente tem essa mentalidade de prosperidade, as coisas começam a fluir. E eu tenho que honrar a vida do Paulo Vieira, que foi um cara que ajudou. Para mim também. Principalmente Paulo e Camila, viu? 6'2". E agora a Júlia, né? A cria. E principalmente no meu casamento. Meu casamento aconteceu há uns quase 4 anos atrás. E em um mês eu casei com a minha esposa, a Patrícia. Patrícia Leite, viu, meu amor? Tá ali nos bastidores. Tá ali gravando. E assim, eu dizia muito, olha, nunca Deus vai dar certo esse casamento. Ela tem um temperamento muito dominante, eu também, e não vai dar certo, mas foi
foi tanta confirmação espiritual, e eu sou muito analítico, tá? Eu sou muito analítico. Eu botei tudo ali, ó, fui ticando. Eu disse, cara, tem que obedecer. Ele mandou casar, eu vou casar. E no primeiro ano da gente foi desafiador, porque a gente teve muitas brigas, né? E eu pedindo a Deus, verdadeiramente, caminhos para tudo isso. E aí foi quando Deus começou a colocar pessoas no nosso caminho. Paulo foi uma dessas pessoas, o Moriá, a pastora Débora, o pastor Arnaldo. E assim, isso foi fundamental no nosso processo de crescimento, né? E até hoje eu vejo assim, esse cuidado que Deus está tendo nas nossas vidas quando a gente tem essa entrega verdadeira. Como as coisas vão acontecendo. Hoje eu entendo o projeto que ele tinha. Na época, não. Eu achava que eu sabia de alguma coisa. O grande problema da gente é o ego. É o coração da gente que está ainda com as informações erradas. O HD da gente, eu falo muito. A neurociência fala muito disso. A gente tem uma programação desde a infância. Esse HD ele foi corrompido. E quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, é como se ele restartasse tudo isso, né? Ele limpou o HD. E agora, como é que está teu estilo de vida com ele? Então, eu aprendi esse ano a ter uma intimidade com ele, um estilo de vida. O apóstolo Geraldo Denardi é um dos caras que eu também tenho que honrar. Ele vai estar aqui, viu? Nosso próximo podcast. Aguardem. Porque muitas vezes eu vi curas, né, que a medicina não explica. Porque ele tinha um estilo, ele tem uma dedicação espiritual muito forte. E o coração dele está nisso, né? Quando a gente entende esse propósito, quando nosso coração está e a gente vive isso intensamente todos os dias, olha, e faz um altar com entrega verdadeira, não tem como correr. Verdade. Então ele tem uma pergunta bem interessante: onde é que está o teu coração? Como é que está teu estilo de vida? E ele ora pelo menos 4 horas por dia. E isso foi uma diferença que veio a prosperidade quando eu passei a entregar. As coisas começaram a acontecer de maneira sobrenatural que a gente não entende. E desde maio, acredito que foi maio, olha a minha vida. Glória a Deus. Deu uma virada. E amigo, eu sei que você já viveu testemunhos de milagres lá dentro do seu consultório. E eu queria que você contasse aqui pra gente, mas eu não queria. Eu sei que você cura muitos pacientes. Eu sei que você emagrece muita gente. Eu não, né? Porque a sua metodologia mesmo, como o doutor Lucas, né? A gente sabe que é muito boa. Porque todos os seus pacientes relatam isso, que transformaram a vida, né? Mas não transformaram só o físico. Transformaram também o interior, transformaram a mente. Muitos transformam o casamento, né? Muitos transformam até a própria identidade que é restaurada quando tem esse contato com você. Por isso que você está aqui, porque você agrega na vida de muitas pessoas, você tem muito testemunho para contar. Mas eu quero aquele milagre, assim, aquele testemunho de cura, que você vai dizer assim: eu não acreditei que fosse dar certo, mas eu orei por essa pessoa, eu fiz o meu trabalho. Mas se Deus não tivesse agido ali, eu não teria conseguido. Eu quero esse testemunho, assim, impactante. Tá. Tem algum para contar? Tem alguns. E, assim, todos, né? Deus tem me dado realmente alguns caminhos de cuidar de pessoas. E eu honro Ele, porque Ele é o centro, não sou eu. Talvez a pessoa escute, o doutor Lucas Teixeira. Tá, ela pode vir através do meu nome, mas ela entende que o centro é Ele. E uma das curas que foi bem impactantes que aconteceu, né, que não foi o lado da medicina em si, né? Eu tinha conhecido o apóstolo e entrou uma mulher que ela estava de cadeira de rodas e ela não conseguia andar direito. Ela tinha dificuldades de andar. E aí eu, com todo o momento que eu comecei a declarar na vida dela. E quando ela chegou lá no meu consultório, a primeira coisa que eu fiz foi orar. Eu disse: eu posso orar por você antes da gente começar a consulta? E eu declarei cura sobre ela. E a consulta virou uma conversa muito pessoal, de intimidade espiritual. É tanto que ela saiu andando do meu consultório. Deus. E eu disse: meu Deus, ela disse. E ela saiu declarando: eu fui curada, eu fui curada, eu fui curada. E eu disse assim: meu Deus do céu, amém, amém.
Aí eu pensei assim, poxa, ela deve estar muito emocionada, realmente está ali, eu acredito que ela curou. Mas, vamos ver, eu sempre olho meus pacientes 15 a 20 dias depois, e ela veio 15, 20 dias depois andando. Nossa! Aí ela, doutor, você não entendeu, fui curado, eu disse, amém. Então isso foi uma das curas. Teve outra cura que foi fantástica, e a gente fala muito sobre a questão emocional no corpo. Então eu tinha uma paciente diabética tipo 1, e ela tinha uma certa culpa que aconteceu na gestação dela, há 2, 3 anos, e que a gente já trabalha nela, e eu trabalho assim, eu trabalho querendo a cura, independente, pode ser o que for. E tem muitos casos de diabetes que se curam, né? E cada paciente, cada um, mas essa era tipo 1. E ela trazia culpa, e ela não tinha se perdoado. Pela falta de perdão, ela ainda não tinha tido a cura dela. E eu falo isso porque eu fechei todas as portas de causas que poderiam estar ali. E quando o filho dela fez uma cirurgia de recuperação, em que ela se achava responsável por aquilo, foi em agosto desse ano, foi nos Estados Unidos, ganhou toda a cirurgia, mais de R$1 milhão, ela ganhou a cirurgia, lá em Los Angeles. Quando ela voltou, que ela se perdoou, o pâncreas dela começou a funcionar. Nossa! De maneira sobrenatural. Não sei o que foi que aconteceu. Nunca vi o pâncreas dela daquele jeito. E aí tem um negócio que a gente chama de eixo HPA, em que é uma ligação que tem o teu cérebro com todo o teu corpo. Ele começou a se reconectar, porque ele estava todo desconectado. Tem uma maneira lá que a gente avalia isso. E eu olhei assim, eu disse, Tatiana, eu não sei como eu vou, o nome, e é uma amiga pessoal, não sei como eu vou te explicar isso, mas teu pâncreas, tu não precisa mais de insulina, porque teu pâncreas voltou a funcionar. E aí foi uma cura que aconteceu esse mês, que foi extraordinária também. E eu tenho certeza que não fosse Deus agindo na... E essa paciente, ela veio por mim, olha que interessante, porque ela começou em 2016, ela foi atendida, eu atendi um conhecido dela em 2016, em um hospital aqui, eu atendi muito bem, e ela ficou me procurando. E veio há 2, 3 anos, ela não conhecia Jesus, a Deus, ela conheceu de maneira impactante. O irmão dela é um nutricionista lá do Instituto também, de maneira sobrenatural. Deus começou a acordar ele 3 horas da manhã para ele ler a Bíblia. Então, o nutricionista lá, ele vai te atender, ele já bota a Bíblia aqui, ó. Ele lê pelo menos umas 3 vezes no ano a Bíblia. Legal. Vamos abrir o livro de Daniel aqui, tá? Sabe legumes? É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Então, o que mais impactante, que o apóstolo Denardi fala muito, que o maior milagre é você mudar o coração. É o coração. Não são as curas da diabetes, ou um paralítico andar, ou algo do tipo que eu vi, mas é o coração quebrantado, é o coração direcionado a Ele, é o coração que tem um estilo de vida com Ele. Nossa, que forte, viu, amigo? Coração de Davi, né? Coração de Davi. Quebrantado, humilhado, né? E mesmo no pecado, quando ele se arrependia, ele estava ali sendo um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que adulterou, que foi um assassino, mas ele tinha um coração tão rendido, ele era tão conectado, fazia tanta reverência a essa presença, que ele tinha o coração segundo o coração de Deus, né? Todos nós podemos ter esse coração segundo o coração de Deus. Tem algo que... A brincadeira veio por causa de Daniel e a forma com que ele, né, se alimentava e tudo, mas a gente aprende algumas lições fortes com Daniel, né? Lições de fé, de um coração verdadeiramente voltado ao Senhor, em obediência e em ações, né? Essa foi um dos primeiros desafios que Daniel enfrentou quando ele estava cativo, né? Nabucodonosor disse, tem que comer aqui das minhas iguarias. Vamos comer aqui, você não vai comer o que você come lá, não. E essa atitude dele foi uma atitude em fé muito forte, né? Sim. Tipo assim, cara, eu não vou comer. Foi lá, correu no chefe dos eunucos, cara, vamos fazer o seguinte, fazer um teste. Fez uma prova. Sim. Né?
Então, assim, ele tinha tanta certeza daquilo que o Senhor iria fazer, de quem o Senhor era na vida dele, que ele fez uma prova. Ele disse, cara, vamos lá, me dá só legumes. Aí fez uma dieta maravilhosa, com certeza tem o seu nutricionista lá. Dá uma alinhada com o Daniel. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz, né? Depois de 10 dias, ele estava mais robusto, ou seja, mais forte do que todos os outros, né? Ele e os amigos dele. Então, assim, é uma grande lição. Outra grande lição que Daniel nos traz é o orar sem cessar. É o que a gente tem falado aqui. Né? Sim. Pelo menos 3 vezes ao dia, Daniel se ajoelhava em direção a Jerusalém e orava ao Senhor e falava com o Senhor. Então, assim, eu lembro, não sei se já viram por aí, né? Na casa da minha avó, acho que tinha isso, que era um quadrozinho que era Daniel orando e vários leões ali ao redor dele. Esse quadrozinho antigo, bem famoso. E às vezes eu refletindo, eu disse, será que Daniel realmente precisou orar ali naquele momento? Ou ele estava tão convicto de que Deus era o Deus da vida dele, que ele, amém, não, eu vou entrar aqui na cova, mas eu vou sair daqui, porque Deus está comigo. Né? E o que é isso? A intimidade através de relacionamento. Né? O que o apóstolo falou, ele vai estar aqui com a gente, né, no próximo episódio. Mas isso é fantástico, né? 4 horas por dia, isso é intimidade com o Senhor. Então, é a certeza no falar, é a certeza no caminhar. Eu acredito que isso é um ponto essencial para qualquer pessoa. Né? Essa tríade, né, do corpo, alma e espírito. Já voltando mais um pouco sobre um tema, né, que está diretamente ligado à tua vida. Poucas semanas atrás, eu vi o Luciano Subirá falando sobre o testemunho da vida dele. Luciano Subirá é um pastor excepcional no nosso país, é um grande líder, um cara que espiritualmente estava extremamente linkado com o Senhor, né? A alma tranquila, leve, e ele não cuidava do corpo. E ele levou meio que uma pancada de um outro pastor, mas tipo assim, cara, como que você é templo do Espírito Santo, como que Deus tem algo tão grande na tua vida, mas tu vai antecipar isso porque tu vai morrer. Basicamente é isso. Parece ser pesado, mas meu Deus, se Deus me deu um propósito grande, se Ele me deu algo grande, eu não estou cuidando disso, eu preciso cuidar. E eu acredito que isso faz parte do modelo de transformação, né, de vida. Essa tríade, né, conseguir estar bem em corpo, alma e espírito. Por isso que essa mentalidade de oração ela é muito importante. Porque você tem que estar atento a todos os fatores. O diabo, que ele mais quer, ele distrair. E principalmente na alimentação. E a gente não entende, o pecado ele entrou pela boca. Então o alimento também, o alimento, uma das principais funções do alimento é mutar o teu DNA. Quanto mais processado é o alimento, mais ele tem uma capacidade mutagênica. E é isso que o diabo quer. Ele quer facilitar para a gente nos distrair. E destruir também, né? Destruir. O templo do Espírito, que é o nosso corpo, né? Perfeito. Então, onde a mentalidade de oração, ele vai dar essa expansão para você vigiar e você se posicionar. E é engraçado que quando você entra numa formação embrionária, desde o início, antes no ventre da nossa mãe, na 3ª semana começa a ter o tubo neural que vai gerar toda a parte neural, mentalidade. Mas é no final da 4ª que começa toda a parte vascular, mas o primeiro órgão mesmo é o coração no final da 4ª semana. Então, onde é que está os fundamentos do início de tudo? O teu coração e a tua mentalidade. Como é que eles estão sendo cuidados? Quais são as suas paixões verdadeiras? Como é que está o cuidado, o direcionamento nisso tudo? Porque eu falo muito, a tua mentalidade, o teu coração vão proteger a obra de arte divina, que é o teu DNA. Deus, verdade. Ele tem lá a assinatura dele no nosso DNA, que isso é assunto para um próximo episódio. Senão a gente passa aqui a tarde todinha falando e não cansa, né? Isso. Mas assim, o Homerson falando aí sobre a tríade, né? Corpo, alma e espírito, e tem uma frase da Júlia que eu gosto muito de falar, que é assim: espírito forte não habita em corpo fraco, né? Então, e a alimentação, né? Existe o pecado da gula também.
ela é muito causada também pela ansiedade, né? A pessoa está depressiva, está triste e ela se refugia naquilo ali. Então, ela também é uma distração para você sair do caminho do que Deus quer para você, porque você tem que se refugiar na presença. Mas as pessoas sentem um prazer também na alimentação e acabam comendo e se autodestruindo, né? Destruindo o templo que é morada do espírito forte que não vai habitar se ele estiver fraco, não é isso? O medo é a principal arma do diabo. Então, ele quer usar o medo direto justamente para distrair. E aí a pessoa acaba indo para o alimento, para tentar cobrir uma coisa que não é a causa ali. A causa está realmente na questão espiritual, de ter essas bases fortalecidas. Se as muralhas estão caídas, olha, cuidado, você está dando a oportunidade realmente para o diabo colocar as tribulações na sua vida. Eu costumo dizer muito. Às vezes a vida com Deus é difícil. Não é fácil. Se a gente entende os princípios dele e a gente cuida das bases, não vai ter tribulação. E obedece, né? Porque tem gente que quer ter uma vida com Deus fácil, sabendo qual é a verdade da palavra dele e fazendo o contrário. Isso. Então não tem como ser fácil. Vai ter que dar errado, que é para você entrar na obediência e ele fazer dar certo. Porque no fim das contas é ele que manda, é ele que determina. E não tem nada melhor do que estar aliado a ele, né? Porque eu fico assim impressionado como tem pessoas que não andam assim nessa presença, nessa busca da nossa fonte de águas vivas, da única que vai nos suprir, né? Porque não é fácil com ele, né? Quando a gente desobedece, imagina quem não o conhece, né? E essa presença tem sido inundada lá no Instituto. A gente está na nossa segunda sexta-feira e que a gente realmente entrega a Deus de maneira... Hoje teve uma oração poderosa lá, eu fiquei sabendo da boca de Deus e o mundo. Que essa oração, eu digo, meu Deus, e eu não pude ir. Né? Porque você tem que estar onde está a presença. De tal maneira que semana passada fomos fazer só uma entrega lá e ela estava com uma enxaqueca de 2, 3 dias. Ela entrou e saiu curada. Glória a Deus. Amém. Que coisa linda, amigo. Que coisa linda. É um ministério. É um ministério. Doutor, explica um pouco para nós a metodologia do que se faz, né? O IWL. O que significa o IWL? Como é esse formato? IWL foi o que eu passei em toda essa jornada na minha vida. Então, Integrative Way of Life. Só que eu deixei para cuidar do espiritual por último. E o que é que a gente vai começar nessa jornada de emagrecimento que o paciente quer? Eu falo muito, o emagrecimento ele tem que ser sustentável, né? Você é fruto de hábitos, de um estilo de vida. Então, o que é que eu tenho que mudar? A tua mentalidade. E como é que eu estou blindando a tua mentalidade com o espiritual? Para entender que o teu corpo é só reflexo de tudo isso. O teu corpo ele fala muito. E tem muita gente que se acostuma. Eu tenho enxaqueca. E toma posse de uma doença que não é dela. Eu estou com azia, gastrite. Se acostuma com isso e vai tomando remédio por cima de remédio e vira refém da indústria farmacêutica e refém da indústria alimentícia. E uma vai se retroalimentando a outra. E que o Integrative Way of Life vai começar a traçar um plano com uma visão clara onde o paciente quer chegar. Você quer o quê? Emagrecer? Mas você só quer emagrecer? Você quer correr? Você quer viver quanto tempo com seus filhos? Né? O que é que realmente é o teu propósito que te move? Como é que está a questão da tua saúde, do teu espiritual nisso tudo? Então, a gente vai traçando um plano que o próprio paciente ele vai dizendo, não, quero chegar aqui com uma saúde perfeita, correndo, tendo longevidade, e aí, então pronto, então vamos lá para a jornada, porque não é todo mundo que entra na jornada também não. Eu tenho que escolher os pacientes que vão entrar. Se eu entender que não faz sentido para o paciente, não tem nem perigo de a gente entrar junto nisso aí. E aí a gente vai traçando um plano de mentoria, porque o grande lance é a gente começar a criar um estilo e um hábito. E estilo e hábito não tem sacrifício. Ele vira uma rotina. Então, falava muito, olha, eu queria passar do lado de uma coisa que eu gostasse muito e não fizesse bem e não ter a necessidade, não, escolho não comer. Então, eu escolhi fazer uma atividade física sem estar naquele sacrifício. Para isso, a gente começa a traçar alguns planos de neurociência.
Então, tem algumas coisas que a gente faz, junto com a questão do emagrecimento, entendendo do intestino, do sono, que no final das contas é a nossa base. É a nossa base. Muita gente hoje só dorme com remédio de tarja preta. Está errado. O ciclo circadiano, que é o teu cortisol, que ele tem que estar alto durante o dia, no início da manhã e baixo à noite, está todo desregulado. Então, consequentemente, a harmonia da orquestra hormonal do seu corpo vai estar desregulado. E nós somos equilíbrio hormonal vinda de hábitos. Então, eu falo muito isso. Deus cura e dá curas milagrosas. Só que o que é que você faz com essa cura? Você está mudando realmente os seus hábitos? Porque tem muita gente que não muda. E olha, daqui a pouco fica doente novamente. Porque Deus coloca as pessoas, colocam os direcionamentos que tu tem que seguir na vida, mas como é que está o teu posicionamento em tudo isso? Será que você está dando para Deus uma responsabilidade que é sua? Opa. Verdade, verdade. É fácil, né? É fácil. Amém, amigo. Amém. E vocês viram aí várias dicas do Dr. Lucas, né? Que já dá para a gente colocar, aplicar no nosso dia a dia. A questão da oração na empresa, né? A questão de estar na presença, né? Eu costumo dizer que o nível de unção, a unção do Espírito Santo, que foi a que Jesus deixou para a gente, ela está disponível para quem busca, né? Amém. Quanto mais você busca, mais você tem a presença, né? O apóstolo Denardi tem 4, 5 horas de busca diária. Nós fazemos isso, né? Nós acordamos 3 horas da manhã para orar. Então, assim, quanto mais você busca, mais você tem. E eu vejo que você tem buscado isso, tem aplicado com seus funcionários na sua vida, né, no seu ministério. E é por isso que você está aqui, porque aqui só vem pessoas que são enviadas pelo Senhor para edificar as nossas vidas, para edificar a vida das pessoas que estão nos assistindo. E eu queria finalizar aqui com brincadeira com você. A gente vai falar aqui uma palavra e você vai dizer, deixa eu abrir aqui, e você vai falar o que é que vem na sua mente. Tá certo? Tá. Uma palavra, uma coisa. Uma inspiração. Jesus. Uma alegria. O dia que eu conheci Ele. Um desafio. Viver intensamente todos os dias com Ele. Um aprendizado. Quebrar o meu orgulho. Glória. Uma saudade. Uma saudade da minha infância. Uma música. Deus de aliança. Vai cantar pra gente, amigo? Só uma Essa palhinha. tu faz só pra mim, né? Uma palhinha ele vai dar pra gente. Uma Deus de palhinha. aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém. Eu podia deixar passar essa palhinha? Não, podia Viu? não. Ó, eu não posso deixar passar essa palhinha. E uma vitória. Uma vitória. Encontrar verdadeiramente Ele. Encontrar verdadeiramente Jesus. Amém. Essa é uma vitória mesmo. Porque, assim, tem muita gente que está na igreja, né, e que não se encontrou com Jesus ainda. Que não pisou no Santos dos Santos. E aquele que já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Amém. Amigo, eu quero que você deixe aqui uma mensagem final para os nossos telespectadores. Só queria, antes da mensagem final, lembrei. nós não podemos esquecer dos nossos... Do É nosso verdade. suporte, dos nossos apoiadores, né? Verdade. Pessoas que estão aqui conosco, sempre firmados, para fazer com que o Alavanque, esse projeto do podcast Alavanque, possa chegar até aí quem está nos assistindo, né? Só chegou até você por causa dos nossos apoiadores, então nós queremos agradecer demais a Diamantes, né? Uma empresa maravilhosa. De Claudênia Claudênia já Régia. esteve aqui com a gente, foi Maravilhosa. espetacular, que conversa, né? Que vida, que Sim. transformação de vida. Sim. A Sodier, gente, é bom demais a Sodier, meu Deus do céu. Esse bolo aqui maravilhoso, ó, do meu amigo Diego. Diegão, Obrigada. Obrigado, sensacional. Quem mais, Ju? Nós temos aqui TM Automóveis. Quer trocar seu carro? Mas é com excelência, com uma pessoa assim que te ajude em tudo, com uma pessoa que resolva tudo, porque até o IPVA do meu carro, né,
ele isentou por alguns meses. Então, uma pessoa dessa sabe. Relacionamento com gente que tem um caminho é com ele. Meu amigo Tiago Mezé, da TM Automóveis, muito obrigada pelo seu apoio aqui no nosso podcast. Nós temos também aqui Léo Creative, que é ele que faz esses cabelos aqui, ó. Uau. Tá? Tão bonitos meus cabelos. Ele que faz, meu amigo Léo, muito obrigada pelo seu apoio. E nós temos também a Doro, que é a empresa dos meus amigos Dani e Dudu, maravilhosos, que tem looks lindos e que eles também estão aqui apoiando o nosso podcast. Muito obrigada de coração. Obrigado, nossos apoiadores. Por favor, doutor, deixa aí suas palavras, sua mensagem final para os nossos... Eu espero que tenha contribuído um pouco, né? Toda essa contribuiu sua história muito. Maravilhosa. Jornada. E muitas vezes a gente não tem como mudar o passado, né? Mas a gente pode mudar o futuro. Então, o que é que a gente está fazendo no presente? O que é que a gente está semeando? E essas sementes, elas estão sendo regadas? Como é que você está escolhendo essas sementes? Isso é o quê? É a base. Onde é que está a nossa base do presente? Porque a colheita é certa. Quando a gente entende verdadeiramente isso, aí sim, a gente pode estar fazendo um projeto não só na nossa vida, mas nas pessoas que a gente anda, a gente transborda isso. Então, o alimento ele é muito importante nesse processo. Então, eu gosto muito de encerrar com: faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Amém. Doutor Lucas, muito obrigada por ter estado aqui no podcast com a gente. Foi uma honra receber e aprender com você. Você edificou muito as nossas vidas. Amém. Eu quero te agradecer mais uma vez. Meu amigo vai encerrar aqui e espero que a gente possa estar juntos em outras oportunidades. Eu que agradeço, Juliana Omerson. Obrigado, doutor. Obrigado demais pela sua participação. Sua história é realmente muito inspiradora e transformadora, né? Que possa cada vez mais proliferar aí na vida de muitas pessoas. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado por tua audiência, gente. Um grande abraço. Não perde o próximo Alavanque, que vai ser com o apóstolo, vai ser sensacional. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.